Entrevista coletiva com o nosso executivo de futebol, Frontini. Vamos ver o que ele falou nessa coletiva. Para você que não me conhece, sou o Fael na TV, criador de conteúdo do Papão. Se inscreve no canal, dê seu like. Bora comigo acompanhar essa resenha. Boa tarde a todos que acompanham a Papão TV Gingabete. Hoje a gente está recebendo aqui na sala de imprensa do estádio Bombaracuruzu o executivo de futebol Frontini. Antes de começar, por que o presidente não dá mais coletiva? Só vê um Frontini meter a cara? Alguma coisa tem aí, hein? Para falar sobre esse momento que o Paysandu vive na Série B do Campeonato Brasileiro. Restam 7 partidas, 7 decisões, Frontini, e não tem outro caminho. A luta continua e o trabalho, se já estava sendo em dobro, talvez tenha que ser em triplo agora, né, para o time conseguir, né, sair dessa situação, Frontini. Boa tarde. Boa tarde. Olha, o nosso momento é delicadíssimo, né? Por isso que eu fiz questão de abrir aí as semanas de coletiva. Principalmente em respeito ao torcedor, a gente precisa dar uma resposta, uma satisfação do que vem acontecendo. Infelizmente, os resultados dentro de campo não vêm acontecendo e a gente está nessa situação muito delicada. E o nosso próximo jogo é um clássico local, que é conhecido mundialmente, e por isso de eu estar aqui para falar para o nosso torcedor que a gente vai fazer de tudo para dar uma resposta no clássico, é mais do que a nossa obrigação. É achar motivação, às vezes, onde não tem, entendeu? Porque quando chega um momento delicado, realmente não é fácil, as críticas são naturais, normais também, porque a gente não vem conseguindo entregar o resultado, e aqui a gente não está falando de dedicação, pelo contrário, é um grupo que trabalha, mas a gente não está conseguindo reverter isso em resultados dentro de campo. É um grupo que trabalha. Vocês acreditam nisso? Tanto é um grupo que trabalha e corre bastante, que nós empatamos um jogo contra o Cuiabá e a torcida aplaudiu. Então, assim, eles Um grupo que trabalha e corre bastante e nós empatamos um jogo. Meu Deus, que ponto chegamos. reconhecem realmente o esforço, mas o resultado final realmente não é o esperado. Mas a gente tem que entender que representa muito para o nosso torcedor esse próximo jogo. E a gente precisa sim entrar muito motivado, muito confiante, entender as cobranças, mas entregar um resultado positivo. A gente sabe que é um campeonato à parte. E tem que ganhar, viu? Independente de posição de tabela, independente de desempenho no campeonato esse ano, tem que ganhar esse repar. Eu acho que é a última coisa que nos restou esse ano, né? Questão de honra. Boa tarde para você, Frontini, João Vanderlei TV Liberal. Você falou em encontrar motivação, né? Ainda mais depois de uma derrota tão dura e da forma como foi, com o Botafogo levando o gol no final mais uma vez. Como é que faz para encontrar a motivação pro clássico de terça? Olha, você falou, né, do resultado do último jogo, como ele aconteceu. Dos últimos jogos vem acontecendo assim, por isso que está doendo mais ainda, não só na gente também, como no nosso torcedor em si. Contra o Goiás nós tomamos o gol depois dos 45, eu acho, 43, 44. No Novo Horizontino nós tomamos o gol no final do jogo também. Com Volta Redonda nós tomamos a virada do 45 e 50. Então, assim, o time vem lutando e no final do jogo as coisas não vêm acontecendo. Por que que a gente perde no final do jogo? Nos últimos jogos sempre foi assim, concordo. Porque o time não tem preparo físico. Simplesmente o time é totalmente errado em campo. Os caras correm aleatoriamente, não tem posição. Tu vê que os caras não sabem onde eles estão. Ou seja, quanto menos posicionado você tá, mais você corre. Quando você corre errado, você cansa. Quando você joga nessa posição correta, né, com o esquema tático certinho, você cansa menos. Porque os caras cansam? Porque os caras estão correndo errado. E isso é muito mais duro. E eu vou te falar porque quando você vivencia um momento ruim, vamos supor, você começo do jogo, meio do jogo, no começo do segundo tempo, o resultado já está feito, aí você acaba até aceitando mais. Você vê que a equipe luta até o final, mas enfim, a gente precisa consertar isso o quanto antes, consertar o que a gente
não vem conseguindo acertar no decorrer do jogo e tornar isso em resultado. Eu acho que nesse momento o resultado vai falar mais alto. O time não fez uma boa partida e conseguiu um resultado positivo, é isso que vai prevalecer. Mas a gente sabe que para esse próximo jogo, a gente tem que esquecer tudo isso que passou, é um campeonato à parte para a gente, para o nosso torcedor também. Fazer uma convocação aqui por torcedor, não sei se seria nem justo da nossa parte, porque ele vem nos apoiando tanto, mas é sim um pedido, um apelo. Eu gostaria muito de olhar ali para o nosso lado da arquibancada e contar com um grande número de torcedor. Eu sei que talvez não é nem justo isso que eu estou fazendo, porque eles não deram tanto voto de confiança, mas eu gostaria muito de contar com o apoio da torcida ali e a gente poder retribuir dentro de campo. É muito. Cara, eu não culpo o Frontini pelo que tá acontecendo, tá? E, inclusive, ele é o único que tem coragem de meter a cara em uma coletiva, já que o presidente ele é omisso e some, desaparece. E ele é o único que mete a cara. E assim, o que ele falou realmente é verdade. É covardia com o torcedor querer convocar a torcida pra ir pro repar. Só que eles têm tanta sorte que a nossa torcida ela é muito fiel. Pode até ser que não lote a arquibancada, mas vai dar muita gente. Mas pode ser também que lote. Porque repar é um campeonato diferente, é um ambiente diferente, entendeu? É um campeonato à parte, como ele mesmo falou. Mas realmente é uma covardia convocar o torcedor. Pelo menos eles colocaram o ingresso acessível, né? É difícil falar isso nessa situação que a gente está vivendo, mas ele do nosso lado é muito mais fácil, a gente se sente muito mais forte. Frontini tem que ganhar todos os jogos até aqui, né? Acho que no máximo o Paysandu pode empatar um daqui pra frente. Agora que pra vocês restam 7 jogos, né, pro final do campeonato. Enquanto tiver possibilidade matemática, vocês ainda mantêm algum tipo de otimismo? Olha, desde que eu cheguei aqui no meu primeiro dia, eu sempre fui muito justo e muito verdadeiro com todos, não só no clube como com o torcedor também. A nossa situação é muito delicada, eu acho que a gente não pode ficar pensando o que vai acontecer nesses 7 jogos, a gente tem que viver um jogo de cada vez. É esse o nosso momento agora. Concordo. Não adianta a gente ficar fazendo conta, ficar falando da matemática e esquecer o que vai acontecer no próximo jogo. Concordo. Principalmente da importância que tem o próximo jogo pra gente. Então, não tem 7 jogos. A gente tem um jogo mais decisivo do campeonato, que é o clássico. E se a gente quer dar um pouco de felicidade pro torcedor, é a gente vencer esse clássico. Foi o que eu falei. A última coisa que resta pra nós, torcedor, em 2026 é esse repar. Até porque os caras estão brigando por acesso e a gente tá brigando pra cair. Olha o quanto vai ser vergonhoso pra eles perder 2 clássicos no ano, sendo que os 2 clássicos nós estávamos na lanterna do campeonato. Então pra gente vai ser motivo de honra. É questão de honra ganhar esse repar. Frontini, uma coisa que chamou a atenção também, uma notícia que a gente até deu no programa da rádio mais cedo, de que foram inscritos alguns jogadores do 20 para essa reta final de Série B. Bem perguntado. Há uma intenção de usar alguns deles nessa reta final do campeonato? Olha, a intenção é ir do que a gente tiver de melhor. É isso que o clube pede, entendeu? A importância do próximo jogo diz tudo. Não adianta a gente querer mudar um cenário aqui do dia para a noite. Os atletas da base têm a sua qualidade, sim, tanto que alguns treinam com a gente. Outros já vêm entrando nos jogos, foi o caso do Pedro contra o Criciúma. Se tiver qualidade vai jogar sem problema nenhum, mas não adianta a gente querer mudar do dia para a noite aqui o que vem acontecendo, que eu acho que até é injusto com os garotos, né? Colocar os garotos numa fogueira dessa daí, talvez você vai até dificultar e atrapalhar o crescimento deles, né? A gente Não tem que ter concordo. calma também, jogar essa responsabilidade para os meninos da base, eu acho que não é tão justo, não. Mas a gente está acompanhando, a gente vem vendo a qualidade dele, vai ter a final do campeonato que eles vão fazer e a gente vai estar acompanhando. Mas nesse momento o pensamento é com força máxima, o que a gente tiver de melhor. Aqui eu termino esse react aqui dessa coletiva do Frontini falando o seguinte. Ele falou que não adianta mudar do dia pra noite. Eu pergunto pra vocês, o que mudou do começo do campeonato pra hoje? Nada. As mesmas peças, os mesmos jogadores, nada mudou. Chegou uma janela com 5 jogadores, 5, 6, e nenhum deles joga. Nenhum deles joga de titular. É os mesmos que já vinham desde o começo do ano. Mudou alguma coisa? Nada. Cara, coloca os moleques da base pra jogar, velho. Dá oportunidade pros moleques. Vai queimar os moleques. E se do nada os moleques desponta aí?
se destacam nessa fase ruim. Primeiro ponto, vai dar moral, credibilidade pros moleques. Ano que vem tem um calendário grande, que a gente vai precisar de jogador, e vamos ter que usar sim a base. Então já vão ganhar experiência pro ano que vem. Ainda tem outra coisa. De repente um deles se destacam aí, chama a atenção de um clube de fora, e o Paysandu ganha com venda. Porque a base do Paysandu não existe. Os caras não valorizam a nossa base, infelizmente. Toda vez esse papo furado, tem que colocar o de melhor. O que o Paysandu tem de melhor desde o começo do ano? Um elenco desse fraco, que não compete, que não arruma nada. Cara, coloca os moleques da base. Pedro Henrique entrou naquele dia contra o Criciúma bem pra caramba. O Arthur jogou uma vez contra o Cuiabá, se não me engano, em outra partida, não lembro qual foi. Entrou bem também. O Thalisson, um dos melhores atacantes que a gente tem da base, já foi emprestado para outro time de fora. Cara, é inacreditável. Bota os moleques pra jogar. O Paysandu é o único time que não tem coragem de colocar a base pra jogar. Como é que Palmeiras e Flamengo ganham dinheiro? É colocando a base pra jogar. Ah, eu vou ter medo de queimar os moleques? Problema, eles treinam pra isso. Bota pra jogar, pô. A gente tem um ativo muito grande financeiro na nossa base. Tem craque lá, tem moleque bom. Mas não ganha dinheiro porque não coloca pra jogar. Basicamente, nossa base não existe, porque o Paysandu é o inimigo da base. Ele não valoriza o seu próprio fruto, a prata da casa. E aí acontece o quê? Vem um monte de jogador de empresário de fora, que não conhece a história do Paysandu, que não conhece a torcida, que não conhece o que é ser Paysandu, e dá no que dá. Essa situação que a gente tá aí é justamente por conta disso. Valoriza o moleque da base, bota pra jogar pra ver se eles não vão dar raça. Se não vão jogar melhor do que esses caras que estão jogando aí. Tenho total certeza. Mas é isso. Obrigado quem colocou a gente aí. Se inscreva no canal, dê seu like. Até o próximo vídeo. Tamo junto.